Tá com saúde. E eu me lembro que naquela noite o Senhor falou comigo. Usou um senhorzinho, um idoso. Ele veio até o púlpito e disse assim pra mim: a fornalha está quente, mas eu vou aquecer 7 vezes mais. Meu Deus. Eu vou te colocar dentro. Por causa da chamada que eu tenho contigo. Eu vou te preparar, vou te quebrar. E foi falando. E era tudo pra se cumprir, né? Eu vim pra 7 de setembro. Deus fechou todas as portas. Eu fiquei desempregado. A minha renda, meu presbítero, era R$30 Meu Deus. por mês. A minha renda era R$30 por mês. E detalhe, essa renda era porque eu dava aula de teclado sem saber tocar teclado. Eu dava aula de teclado, eu não sabia nada, mas tinha um menino que sabia menos do que eu. E aí eu ensinava ele que foi o caminho de Deus, a porta de Deus. E o pai dele me dava R$30 por mês, era o que eu vivia com a minha esposa. Minha esposa grávida, e o que eu tinha era R$30 para manter ela. E aí foi Deus, porque eu tive bons empregos, eu tive bons salários, mas Deus me apertou, Deus me moeu, né? E acabou que abriu uma porta para mim, enquanto a minha esposa estava nesse processo, para eu trabalhar em uma farmácia. Eu disse a Deus que nunca ia trabalhar no comércio, nunca ia trabalhar como caixa de nada, porque os empregos que eu tive, enfim. E aí Jesus me levou para lá, para me quebrar, tirar tudo que ele não agradava a ele. Pra terminar de fazer a limpeza. Pra terminar de fazer a limpeza. E lá no meio do remédio, Jeová falava comigo. Tu crê? No meio do remédio, Jeová falava comigo lá, dizendo que ia me levar pra obra dele. Eu dizia: mas Senhor, como é que eu vou pra tua obra? Escondido. Eu escondido, eu não tinha nem tempo de tirar a escala. Eu me lembro que eu fui atender um culto, eu pedi a minha gerente pra atender culto. Disse: minha gerente, me ajude, eu preciso atender a escala. Eu era dirigente de conjunto. Eu era vice-dirigente da escola dominical lá em Jatobá. Eu tive que sair da escola. Eu tive que sair do conjunto. Eu não podia atender a escala porque eu trabalhava de domingo a domingo. Às vezes pegava de 6 e pouca da manhã para abrir loja. Saía de 9 e pouca, 10 horas da noite. Não tinha tempo. E aí Deus usou um obreiro para mim. Presbítero Serafim. Alto da Macaíba. O meu pastor me escalou para um trabalho lá. Eu era recém-diácono. E ele disse para mim, ele disse: eu estava orando, não conhecia nem ele. Eu estava orando e Deus disse a mim que dissesse pro escalado do culto da noite que Deus vai levar ele para trabalhar na obra. E eu na hora não acreditei. Eu digo: isso aí não é. Não pode. Como Ele é que a escala de culto. Eu acho que não tem condições. Primeiro, que eu tô aqui escondido, eu não tenho como tirar mais escala. Eu tô acabado. Não vou nem pros cultos, que eu não tenho tempo. Tenho que pedir autorização para atender uma escala do meu pastor. Sair da escola dominical, sair do conjunto. O senhor pensava que estava andando na contramão do chamado. Justamente. Eu pensei que eu estava esquecido por Deus. Pensei que Deus não ia fazer mais nada na minha vida, que eu estava lá, né, dedicando para cuidar do meu filho recém-nascido. E aí Deus criou um caminho e me trouxe. Amém. Me trouxe. Eu tinha 25 anos de idade. Há 8 anos atrás. Eu tinha 25 anos de idade e tinha 8 meses de diácono quando o nosso pastor presidente me trouxe para cooperar na 7 de setembro. Então, ou seja, não tem como escapar do que Deus tem. Deus vai cumprir. E se Deus tem uma chamada na sua vida, né? Olhar para aqui, para essa câmera aqui. Se Deus tem uma chamada na sua vida, Deus ele vai cumprir. Não adianta você correr, não adianta querer aparecer. Não queira aparecer quando Deus quer lhe esconder. E também não tem como ficar escondido quando Deus quer que você apareça. É Deus quem faz. Amém. É Deus quem faz. Amém, irmãos? Viu aí esse testemunho, né, do irmão aí? É prova, irmão. É prova, é prova. Não é todo mundo que aguenta, não. E às vezes, por esperar na vontade de Deus, né? A gente pensa até que Deus esqueceu da gente, né? Nos abandonou. A gente pensa até que Deus já não vai fazer mais nada na nossa vida, né? Mas Deus é aquele que abre porta, né? O inimigo de nossas almas, ele tenta nos ocupar, né, com as coisas desse mundo, nos distrair, para que a gente fique sem tempo, né, para poder fazer a vontade de Deus. Aí Deus vai e age
nos bastidores, abre uma porta para lhe colocar no centro da vontade de Deus, né? E isso já acontecia, né? Quem não lembra lá da história de Moisés, né? Quando Moisés chegou, né, para Faraó e foi falar para Faraó que Deus mandou libertar o povo, né? E o povo ficou feliz, ficou ali alegre, querendo sair, né, da escravidão, porque já fazia 430 anos que o povo estava sendo escravo, estava sendo humilhado nas mãos daquele Faraó, né? E a Bíblia diz que como o Faraó viu que eles estavam muito ociosos, né? Muito eufóricos, né? Para adorar a Deus, ser liberto. Aí o que foi que o Faraó fez? O Faraó pegou, mandou aumentar a carga do serviço, né? E Satanás é assim, ele usa dessas artimanhas para querer nos ocupar nas coisas desse mundo, para a gente ficar sem tempo de adorar a Deus. Veja o que é que diz no livro de Êxodo, capítulo de número 5, em diante, né? Eu vou fazer uma leitura aqui para os irmãos poderem entender o que eu quero dizer. Êxodo, capítulo de número 5, do versículo 1 em diante. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixe-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito, Moisés, a Arão: Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas? Aí veja o que Faraó fez para poder ocupar a mente do povo, para ver se esquecia o que Moisés estava falando, né? Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores, que eram os encarregados, né? Os que ficavam chicoteando o povo. Naquele mesmo dia, os exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar a palha ao povo para fazer tijolo, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham para si, e lhes imporeis a conta de tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos sacrificar ao nosso Deus. O que é que Faraó mandou fazer? Antigamente Faraó dava palha, né, para que eles fabricassem os tijolos. Então, quando Moisés chegou com essa conversa, dizendo: vamos sacrificar, eles ficaram muito eufóricos. Aí falavam: a partir de hoje ninguém dá mais palha a eles não. Mande eles mesmos agora pegar as palhas e fazer a mesma quantidade de tijolo para ocupar o tempo deles, né? E é assim que Satanás faz, né? Ele bota a gente em lugares para a gente não ter tempo para Deus, para a gente não ter tempo de orar, para a gente não ter tempo de ler a Bíblia, para a gente não ter tempo de fazer a vontade de Deus, né? E se você que está me assistindo aí nesse vídeo, né, tá aí, não tem tempo para nada, trabalha domingo a domingo e chega cansado e não tem tempo, descanse. Se Deus tem uma promessa na sua vida, né? Deus vai fazer na sua vida o que Ele lhe prometeu. Ele vai abrir uma porta onde vai lhe tirar dessa situação que você não tem tempo para Deus, e vai colocar você num lugar onde você vai ter tempo para adorar a Deus, fazer a obra de Deus, ganhar o seu dinheiro e fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer. Então descansa o teu coração, as promessas estão de pé, descansa o teu coração. Se você está com alguma dúvida, leia aí no livro de Êxodo, capítulo 5, né? Você vai entender o que é que essa mensagem quis passar para você. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim diz o Senhor a você: ninguém será contra você. Amém?
Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.